Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 5 horas e 10 minutos. Vamos falar de indústria da multa aqui, hein? Aumenta o som do seu rádio. Você que já foi multado aí pra ficar pé da vida a partir de agora. Todo mundo vai aumentar, aqui. Pedro. Aumenta o som do rádio aí. Quem já foi multado, aumenta o som do rádio agora. É um flagrante raro, né, da indústria da multa no Brasil. É isso aí. O Agostinho Teixeira está aqui conosco. Raro eu não sei, mas pelo menos o reconhecimento da existência é raro. Então, mas sabe o que é, Carol? A gente sabe, a gente tem suspeita, mas o Agostinho Teixeira foi atrás e descobriu a história que comprova o sentimento de muita gente. Ele vai contar aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes mais um desdobramento desse capítulo, dessa história que desde ontem ele está trazendo aqui na Rádio Bandeirantes para nós. Tudo bem, Agostinho? Boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para a Thaís também, para o nosso ouvinte. Pois é, começou ontem, hoje teve a sequência, né, Thaís? E aí à tarde pegou fogo, né? E aliás, viu, Agostinho, quem tá com a gente aqui na linha vai acompanhar o que você vai contar e depois conversar com a gente também, é o nosso companheiro da Rádio Educadora de Limeira. O Caio Bortolã. Isso. Tá conosco aqui. Tudo bom, Caio? Boa tarde pra você. Essa matéria do Agostinho causou aí em Limeira, hein, Caio? Não vivíamos desde 2012, quando o prefeito Silvio Félix da Silva foi cassado. Tudo de pernas para o ar, em função da matéria apresentada pela Bandeirantes, a matéria do Agostinho Teixeira. Representante de uma dessas empresas, a Cobracim, ele estava achando que estava falando com um representante de um departamento de trânsito de uma prefeitura interessada em aumentar a arrecadação com mais multas, e aí ele se abriu, ele falou tudo e mais um pouco. Esse representante dessa Cobracim, identificado como Murilo, ele disse, entre outras coisas, que existe sim uma série de truques, uma série de manhas para colocar o radar de tal forma na avenida e na rua para aumentar o número de multas. Ele falou, inclusive, por exemplo, é um erro básico você colocar um radar pertinho de uma lombada, porque aí a chance do motorista acelerar e ser multado é quase nenhuma. Falou também das placas que indicam a presença de radar na via. Ele disse que dá para esconder essas placas, colocar praticamente junto com o radar para que o motorista seja multado. Tudo isso, lógico, para aumentar a arrecadação das prefeituras e aumentar por tabela o repasse para essas empresas de radar. Hoje nós trouxemos mais um trecho dessa gravação com esse representante dessa empresa de radar, em que ele falou, inclusive, Pedro, que há fraude já na licitação para a contratação da empresa que vai operar esses radares. Ele disse que isso é comum em muitas prefeituras aqui de São Paulo. Ele falou que, na verdade, as empresas que participam da licitação, elas já são todas parceiras. Elas apresentam um orçamento só para fazer de conta, para tentar dar sinal de que está havendo uma concorrência, uma briga de preços, só que não. Os orçamentos são todos combinados, segundo ele, uma operação com cartas marcadas para que a empresa escolhida tenha certeza de que, ao final, vai ganhar a licitação. Ele citou isso falando o nome da empresa dele, a Cobracim, e citou uma outra empresa parceira, segundo ele, que tem só um nome diferente, um CNPJ diferente, que é a Centran, mas que, na verdade, segundo esse representante dessa empresa, é do mesmo grupo. Portanto, elas agem em conjunto, a Centran e a Cobracim. Tudo isso, ele se referindo a várias prefeituras de São Paulo, em particular a prefeitura de Limeira, no interior do estado de São Paulo. E foi a partir disso tudo que hoje o prefeito de Limeira acabou se reunindo com o secretariado, o prefeito Mário Botion, e no comecinho da tarde, em entrevista coletiva, ele anunciou as medidas que ele tomou e depois repetiu no microfone da Rádio Bandeirantes o que ele vai fazer, afastando de imediato as duas empresas da prefeitura de Limeira. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Limeira. Nós tomamos a decisão de fazer o encerramento dos contratos, né? Porque se há dúvida no processo licitatório que não fomos nós que fizemos, nós vamos encerrar os contratos, os 3 contratos, o contrato da empresa de radar, o contrato do processamento das multas e o contrato da semaforização e da sinalização, que são 3 contratos distintos. Nós vamos fazer o encerramento deles, abrir um procedimento interno de sindicância para identificar possíveis problemas lá no processo licitatório, que não é da nossa gestão. É isso que precisa ficar bem claro. Tomamos essa decisão devido ao interesse público, a transparência que nós sempre tivemos aqui na nossa administração, a moralidade, para que não haja dúvida. Se houve dúvida, nós vamos abrir um novo processo
licitatório, porque esses são serviços essenciais que precisam continuar sendo prestados. Paralelo a isso, eu penso que o Ministério Público deve também se manifestar com relação a isso, aí já é um outro grau de investigação. Do nosso ponto de vista legal de procedimento, o que nós vamos fazer é abrir um processo de sindicância para avaliar esses processos licitatórios feitos na administração passada. É importante dizer, viu, Pedro, só para encerrar por enquanto, que essas duas empresas, a Cobracim e a Centran, que agora estão afastadas da Prefeitura de Limeira, elas se repetem, essa dupla, essa parceria se repete em várias outras prefeituras aqui do estado de São Paulo. Então essa investigação iniciada em Limeira, quem sabe, pode até desvendar alguns mistérios de outras cidades aqui de São Paulo, viu, Pedro? Muito bem, Agostinho Teixeira. O Caio está conosco também aqui para trazer mais detalhes sobre a repercussão dessa matéria aí desde ontem, dessa reportagem levada ao ar aqui na Rede Bandeirantes de Rádio. E, claro, imagino, né, se repercutiu no Brasil todo, a gente tem recebido mensagens de motoristas aí denunciando radares nos 4 cantos do país, semelhantes a esse esquema, radares posicionados ali em locais estratégicos, né, em descida, onde o carro ganha velocidade pela gravidade, para realmente ampliar o número de multas na prefeitura. Aí em Limeira, imagino que esses radares mencionados aí devam ter surtido o mesmo reflexo, né, Caio? Por isso que você fala numa grande repercussão aí desse caso, né? Sem dúvida, Pedro. Limeira é uma cidade, repito, que passou a questão de 7 anos por um processo de cassação do seu prefeito. O limeirense é sensível, como o brasileiro de uma maneira geral, mas aqui em Limeira nós somos talvez um pouco mais sensíveis com relação a escândalos de corrupção. Há alguns dados que foram levantados a partir da matéria do Agostinho, e eu acho que são pertinentes, dados que nós já colocamos no ar aqui na Educadora de Limeira e discutimos o fato com o Agostinho e com os nossos colegas daqui da Educadora. Primeiro, a suspeita de que o Murilo, que é a personagem-chave da matéria do Agostinho, fosse filho de um funcionário público comissionado da Prefeitura de Limeira. Esse funcionário, inclusive, é conhecido como o homem das licitações, daqui da Prefeitura de Limeira, o responsável pelo DGS, que é o Departamento de Gestão de Suprimentos. A Prefeitura nega com veemência que o Murilo, personagem da matéria do Agostinho, seja filho do Luiz Fernando Ferraz, o Pena ou o Peninha, responsável pelas licitações na Prefeitura, nessa gestão do atual prefeito Mário Botion e também na gestão do prefeito cassado Silvio Félix. Ele voltou a figurar entre os comissionados da Prefeitura de Limeira nessa gestão. Essa informação ainda depende de confirmação, mas a informação oficial da Prefeitura é de que o Murilo não é filho desse comissionado, como aventou-se aqui em Limeira. Tem um outro aspecto que nós levantamos agora à tarde, Pedro, com relação aos radares. O nosso departamento de jornalismo fotografou alguns radares que têm o logotipo da Cobracim. Portanto, fica difícil sustentar a versão de que Cobracim e Centran não pertencem ao mesmo grupo empresarial, porque, segundo a Prefeitura, é a Centran quem cuida dos radares, mas a Cobracim e a Centran, segundo evidências da apuração da Bandeirantes e também aqui da Educadora de Limeira, fazem parte de um mesmo grupo. A coisa está intrincada. O prefeito acusou o golpe, claramente incomodado, claramente aborrecido, durante a coletiva que concedeu hoje no horário do almoço, mas encerrou por hora os contratos e agora a expectativa é saber se os radares continuarão em operação nesse intervalo de tempo até a assinatura de um novo contrato ou se o limeirense não terá a velocidade medida pelos radares fixos por um período, como já aconteceu inclusive há cerca de 4 ou 5 anos numa fase de renovação de contratos. Caio, eu gostaria de saber, foi possível você, o Agostinho, verificar de que maneira essa empresa é remunerada? Porque em vários contratos Brasil afora, tem umas empresas espertalhonas aí que fazem isso, até porque elas são remuneradas com um percentual das multas que o radar consegue representar, né, ou gerar em faturamento. Sabe de que maneira, no caso de Limeira, de que maneira essa empresa era remunerada? Cláudio, é muito possível que a remuneração seja
por, digamos, produtividade, né? Que é esse caso de quanto mais se fatura, maior é o volume de dinheiro, não o percentual, mas o volume de dinheiro recebido pela empresa. Tanto é que na declaração do funcionário da Cobracim, ele fala que é possível instalar radares em locais de maior fluxo ou então em locais em que é mais fácil pegar o motorista incorrendo em irregularidades ou não. A informação inicial é que a Cobracim trabalha dessa maneira. Quanto mais multas aplicadas, maior é o volume de dinheiro repassado à empresa. Ô Agostinho, a denúncia de que essa empresa esteja contratada por outras prefeituras da região, a gente tem essa informação se essa empresa estava sendo aliciada aí já por outros prefeitos também, sabendo desse esquema, sabendo que é uma empresa que faz esse tipo de jogo aí, dá pra gente saber se ela tem contratos com outras prefeituras também, Agostinho? Tem sim, Pedro, tem sim. Agora, só uma observação antes. Esse relato do Caio é importante, desses radares posicionados na cidade de Limeira com o nome da Cobracim. Isso aí é o tipo da prova incontestável, né? Já cai por terra a alegação do prefeito de Limeira de que uma cuidava de uma coisa, outra cuidava de outra coisa. Então não é bem assim que funciona o negócio. Quer dizer, fica mais forte a ideia, a versão de que elas fariam parte de um mesmo grupo, tem CNPJ diferente, tem nome diferente só para parecer que é diferente, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Agora, para falar sobre o que você perguntou, Pedro, nós temos um caminho longo aqui para apurar depois de Limeira, porque segundo o funcionário da Cobracim, essa operação casada entre a Centran e a Cobracim, que agora foram afastadas de Limeira, essa dupla, ela atua em várias regiões, não só no interior, mas também na região metropolitana. O que nós temos já confirmado por aqui é que elas atuam, ora fazendo só o processamento de dados, ora fazendo também a expedição das multas, uma faz uma coisa, outra faz a outra, isso varia de cidade para cidade, mas elas agem em conjunto, pelo que nós temos aqui, nas cidades de Valinhos, Vinhedo, Nova Odessa, Campinas, que é uma cidade importante demais, Barueri, na região metropolitana, Itapecerica da Serra, Cajamar e também Santo André, que tem um histórico, né, Pedro? Tem um histórico já de multas aplicadas em grande número, né, Pedro? Santo André e ganha uma multa, não é essa brincadeira? Exatamente, Agostinho? lembra de recordação, exatamente. Estive em Santo André e foi multado. E acho que é bom a gente deixar claro, né, Agostinho, Caio, o seguinte, esses radares, eles só flagram aquilo que é feito errado pelo motorista, não é? Sim. Então, para até não parecer que a gente está aqui defendendo infração, longe disso. Se você passar acima da velocidade, tem mais que ser punido mesmo. A questão acho que primeiro uma ética, que é o radar ser instalado com finalidade arrecadatória, ele não tem que ter essa função, tocaia, né, Cláudio? Ele tem que ser Arapuca, educativo. Cláudio. E a outra coisa é a própria empresa dizer o seguinte: olha, eu oriento onde colocar, onde multa mais, e se você colocar a plaquinha de aviso coladinha ali no radar, cidadão não vai reduzir a velocidade, vai pegar mais multa ainda. Aí já é outra coisa, né? Não, Thaís, o clássico para mim, viu, Cláudio, tem um trecho da gravação em que o cidadão fala assim, bom, tem cidade que a gente chega, que já tem radar instalado, e ele coloca uma lombada a menos de 200 metros do radar. Ele fala assim, ele mata o radar, ele não pode colocar uma lombada. Então, quer dizer, o que você pode evitar, se a ideia era só evitar que o motorista pisasse, né, corresse além do limite e evitar vítimas, evitar mortes, como sempre se diz, uma lombada nesse caso, no exemplo citado, resolveria. Mas não, a ideia é tirar a lombada para estimular, para quase induzir o motorista a acelerar e ser flagrado pelo radar. Aí já é demais, né? Aliás, deixa eu perguntar pro Caio. Só uma Caio, atitude canalha, nossos companheiros aí da educadora já tomaram muita multa nesses radares, Caio? Algumas, eu inclusive. Você sabe que isso gera uma sensação de insegurança no cidadão? Eu tenho monitorado as respostas do público nas redes sociais e há uma grita, e não me parece muito razoável essa grita, exatamente porque nós concordamos que o radar deve servir para regular
a velocidade em trechos complicados, de grande fluxo de automóveis e pessoas, inclusive. Mas o público limeirense parte dele pede o ressarcimento das multas, Thaís. Repito, não me parece muito razoável, mas o limeirense está desconfiado de que pode ter sido vítima de uma espécie de golpe da tal indústria das multas, e isso cria uma situação insustentável, ou quase insustentável, para o prefeito. O prefeito agiu rápido, encerrou os contratos com as empresas fornecedoras, mas tem muito ainda a explicar. Isso vai iniciar certamente uma investigação do Ministério Público, e tem a questão política, que pode gerar uma CPI na Câmara Municipal, quem sabe até uma CP que peça uma eventual cassação do prefeito, porque as pessoas, a elas agora é concedido o benefício da dúvida. Será que eu fui multado corretamente ou não? Será que eu passei da velocidade ou o radar é que tinha algo de errado? Esse é um questionamento que o limeirense está fazendo nesse momento. O prefeito levou um soco no estômago, Thaís. Olha, tem muito ouvinte conversando conosco aqui. A gente vai levar ao ar algumas mensagens agora, né, para ampliar esse debate também aqui na Rádio Bandeirantes. Radar a 200 metros do pedágio na SP Mar, à altura da cidade de Arujá. No Rodoanel Mário Covas, saindo do pedágio tem uma placa grande, 80 km por hora, e a 100 metros depois tem uma placa pequena, 60 km por hora. Em seguida já vem o radar. Fui multado porque tinha uma carreta parada no acostamento que encobria a placa de 60 km por hora. Voltei ao local para ver o que tinha acontecido e lembrei que tinha uma carreta parada naquele trecho. Tem mensagem de áudio também dos ouvintes da Rádio Bandeirantes conversando conosco nesta tarde aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, falando também sobre esse problema dos radares, a reportagem do Agostinho Teixeira repercutindo. Boa tarde, Band. Pode colocar nessa lista aí a cidade de Barueri, em Alphaville. Tem uma série de radares colocados agora recentemente. Sempre assim, no meio de uma baita descida. Pode investigar que vai achar. Bom, tem muitas outras mensagens aí, Agostinho, Thaís, Cláudio Humberto, Caio, todos os nossos ouvintes aí que estão participando conosco. É um problema que parece que está espalhado, não está restrito às fronteiras de Limeira não, viu, Caio? Exatamente. E a questão é que ninguém gosta de levar a multa, né, Pedro? E é comum que o ser humano reaja dessa forma, né? Acha que não deveria ter levado multa, que talvez não estivesse ultrapassando os limites de velocidade, mas situações como essa corroboram até para esse tipo de pensamento, né? Porque o prefeito tem de explicar direito. Ele encerrou os contratos no momento, me parece, oportuno, ele foi preciso no encerramento dos contratos, mas ele tem de explicar direito, porque afinal de contas, se o contrato começou em 2007, Pedro, ele não foi encerrado até hoje. Ele só foi encerrado depois da matéria do Agostinho Teixeira na Rádio Bandeirantes. E isso pode gerar dúvidas, é natural que gere. São 13 anos de contrato. Isso é incomum no serviço público e quando acontece é suspeito também. Caio Bortolã, diretor de jornalismo da Rádio Educadora de Limeira, nossa afiliada aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Bastidores do Poder. Muito bom conversar com você, Caio. Até uma próxima, hein? Muito obrigado. Até uma próxima. Boa tarde a todos.